E aí, galera, beleza? Vamos hoje para uma aulinha de divisibilidade, teoria da divisibilidade, aquilo que vocês conhecem carinhosamente como prova real. Então, vocês estudaram a nossa última aula, aqui vai aparecer o card para você de máximo divisor comum, que vocês sabem que é um conceito da matemática básica importantíssimo. Então, não saia daí, logo após a vinheta, divisibilidade para você. Então, meus queridos, teoria da divisibilidade é o seguinte. Então, vamos imaginar que nós tenhamos a seguinte situação. Um número A, eu vou dividir por um número B. Isso aqui vai me dar como resposta um número Q e vai sobrar aqui um valor R. Então, ó, primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar o nome desses indivíduos aí. Então, olha só. O número A é o que nós chamamos carinhosamente de dividendo. Então, vamos colocar aqui, ó, o A, ele é o dividendo. O número B, ele é o divisor. Aquele númerozinho Q ali, ó, é o nosso quociente, né? Aqui, ó. Quociente. E o mais famosão de todos aí é aquele R, que é o nosso resto. Então, aqui nós estamos trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com números inteiros positivos, né? Daí, o que nós temos nessa situação? Quando nós vamos fazer o que a gente chama de método das chaves, né? O número A dividido pelo número B, dando um quociente Q e um resto R, a primeira coisa que nós temos que entender é a relação existente entre o divisor e o resto, entre esses dois elementos aqui, ó. Estou trabalhando aqui com números inteiros positivos, com números naturais, né? Não negativos aqui no caso. Então, olha só. Então, ó, esse resto, esse valor do resto, ele é no mínimo zero. O valor mínimo para o resto é zero. Então, o resto é um valor maior ou no mínimo igual a zero. E, né, quando o resto dá zero, quando você divide um número por outro e o resto é zero, nós falamos que os valores são divisíveis, mas já trabalhamos com isso, né? E agora aqui vem a grande sacada. Esse resto tem que ser um valor menor ou no máximo igual ao valor do divisor menos uma unidade. Como assim, professor? Vamos colocar aqui um exemplo numérico, ó. Vamos colocar aqui um exemplo numérico, colocar aqui com outra corzinha. Então vamos aqui, ó. Vamos supor que eu vou dividir aqui, ó. Vou aqui no cantinho, eu vou dividir o número 13 pelo número 5. Estou dividindo o número 13 por o número 5. Então, olha só. O meu divisor aqui é o 5, tá vendo? Ó? O divisor é o 5. E eu tenho aqui, com certeza, um resto R. Então, o que nós podemos dizer? Que esse resto, ele é no mínimo zero. Então, o valor mínimo para o resto é zero. E no máximo, esse resto vai ser o quê? O divisor menos 1. Então, quando a gente divide por 5, eu posso dizer que o resto ou ele vai ser igual a 0, ou o resto vai ser igual a 1, ou o resto vai ser igual a 2, ou o resto é igual a 3, ou no máximo o resto é igual a 4. Então, esse aí é um conceito importantíssimo. Então, aqui nós podemos destacar, ó, o valor mínimo para o resto, que é 0, e o valor máximo para o resto, que é 4, no caso de uma divisão por 5. Então, perceba que nós temos 5 possibilidades, no mínimo 0, no máximo 4. Se eu estivesse dividindo por 7, eu teria 7 possibilidades. No mínimo 0, no máximo 7 menos 1, 6. Então, a primeira coisa que nós temos que se ligar é essa situação que envolve o resto e o divisor.
Quando o resto é zero, a gente fala que é divisível. Beleza? Joinha? Então, ó, agora vem a seguinte situação. Deixa eu limpar a tela aqui. E nós vamos trabalhar com o que a gente chama aqui de prova real. Então, vamos voltar lá para aquela nossa situação inicial. Então, eu tenho aqui, ó, um número A, ó, dividendo, dividido por um divisor B, me dando um quociente Q e um resto R. Na situação em que esse resto ele assume B valores, né? Ele é no mínimo 0 e no máximo B menos 1. Exato? Então, ó, nós temos o que a gente chama de teoria da divisibilidade, o que vocês conhecem como prova real. Então, quando nós temos uma divisão, nós podemos dizer sempre o seguinte: olha que coisa mais linda do mundo. O dividendo, ele sempre vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa aqui é a nossa teoria da divisibilidade, moçada. A prova real. Isso aqui é extremamente importante você ter na cabeça. Professor, por que isso aqui é importante? Por que essa situação ela é importante? Porque permite com que a gente faça o quê? Que nós transformemos o método das chaves, o método da divisão das chaves, em uma equação algébrica, aqui, ó, numa expressão algébrica. E aqui, ó, permite eu também relacionar dois elementos. Ó. Eu consigo fazer uma associação do dividendo com o resto. Então perceba o seguinte, ó, quando eu tenho resto diferente de zero, eu estou falando que o número A ele não é divisível nem pelo número B e nem pelo número Q. Bem? Porque está me dando um resto diferente de zero. Agora, se do dividendo eu subtrair exatamente o valor do resto, eu torno as coisas divisíveis. Ah, professor, não entendi o que você disse. Então, olha só. Me acompanha aqui, ó. Vamos raciocinar junto aqui no cantinho, ó. Então, vamos supor que eu tenha lá o número 7 dividido pelo número 2. Então, nós sabemos que isso aqui, ó, vai me dar quociente 3, ó, 3 vezes 2, 6, para 7, sobra 1. Então, nós podemos dizer que o dividendo 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Então, ó, como eu tenho resto diferente de zero, ó, tá vendo? Ó, o resto é 1. Aqui é diferente de zero. Então, significa que o 7 não é divisível nem pelo 2 e nem pelo 3. Ele não é múltiplo do 2 e do 3. Mas ele com certeza vai ser múltiplo do 2 e do 3 se eu fizer o quê? Ó? Se eu pegar o 7, se a gente pegar o 7 e subtrair o resto, ó, então a gente está vendo, isso aqui é uma equação. Ó. O 1 que está somando do segundo membro passa para o primeiro membro subtraindo. Isso aqui vai ser rigorosamente igual a 2 vezes 3. Então, moçada, tirar o resto, tirar o excedente do dividendo é uma maneira da gente acertar, equilibrar as contas aqui, né? Ó, deixar aqui o número 6, ele é múltiplo de 2 e de 3. Então aqui vai aparecer para você o card, ó, da nossa aulazinha sobre múltiplo, né? Lá o MMC múltiplos, né? Então nós temos aqui um número é múltiplo do outro, se existe um valor tal que esse número multiplicado por esse valor é igual ao número apresentado. Então no caso aí, ó, 7 menos 1, 6 é igual a 2 vezes 3. Belezinha? Essa é a ideia da teoria da divisibilidade. Então, ó, dá uma olhada nesse exercício aí. Ele diz o seguinte: uma loja de eletrodomésticos, deixa eu pegar aqui o marca-texto, uma loja de eletrodoméstico possui, ó, uma matriz e 11 filiais. Então eu tenho 12 lojas aí, ó. Essa loja de eletrodomésticos, ela comprou 200 televisores idênticos para serem distribuídos entre as 12 lojas. Ficando a matriz, ó, importante isso aqui, ó. A matriz também fica com o resto da divisão. Então, ele quer saber
o número de televisores destinados à matriz equivale a... Então, o que nós temos que fazer? Vamos efetuar a divisão aqui pelo método das chaves. Então, nós temos lá, deixa eu colocar a caneta. Então, aqui a caneta. Então, ó, nós temos 200 televisores que vão ser divididos entre 12 lojas, a matriz e 11 filiais, né? Então, ó, vamos lá aplicar a divisão pelo método das chaves. Então, o que nós temos aqui? Ó? Pegar 20, então aqui eu vou ter, ó, 1 vezes 12, 12. 20 tira 12, fica 8. Abaixo zero. 80 dividido por 12, aqui vai dar 6, né? Ó. 6 vezes 12, 72. 6 vezes 12, 72. Para 80, sobra 8. Então, aqui está o meu resto. Ó. Tá vendo? Então, lembra lá daquela nossa relação que tem, ó, relação existente entre o resto e o divisor. Então, quando a gente viu que o divisor é 12, a gente já sabia, ó, o resto dava no mínimo 0 e no máximo 11. No caso aqui, o resto deu o número 12. O que nós podemos concluir com isso aqui? Ó? Vamos fazer uma divisãozinha aqui. Ó. A teoria da divisibilidade está garantindo, então, ó, que esses 200 televisores, o que aconteceu? Ó? Nós temos, então, ó, para as 12 filiais, para as 12 lojas, né, cada uma recebeu 16 televisores. E ainda sobraram 8 televisores. Então, o que ele diz? Ó? Cada uma das lojas vai receber... Aqui, ó. Cada uma das lojas recebe 12 vezes 16, ó. 12 lojas por 16 televisores. Porém, ainda nós temos um excedente aqui, ó. Nós temos um excedente de 8. Isso aqui é o meu resto. Isso aqui é o resto da divisão. E o que o enunciado diz? Que esse resto também tem que ir para a matriz. Então, a matriz ela vai receber os 16 televisores, que foram divididos para as 12 lojas, mais os 8 televisores excedentes. Então, ó, a matriz vai ficar com um total de 24 televisores. Isso aí nós encontramos na alternativa número E. Exato, aqui, alternativa número E. Belezinha? Uma questãozinha bem bacana para cair, por exemplo, na prova do Enem. Uma prova que nem o Enem gosta desse tipo de questão de divisibilidade. Ó? Então vamos ver mais uma aplicação dessa teoria. Então olha só, aqui, moçada, já vai misturar o conceito de máximo divisor comum, né? De máximo divisor comum que a gente viu em aulas passadas aí, né? Tem o card aí para você, se você não assistiu, para você voltar para essa aula de MDC. Então ele diz o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui o marca-texto, então, é aqui. Deixa eu só trocar a cor, que aqui está no azulzito, vamos lá, vamos colocar aqui verdito, ó. Um estudante recebeu um kit para montagem de mini-robôs. Para a parte eletrônica, havia peças de 3 tipos diferentes, com as seguintes quantidades: 15 espaçadores, 20 porcas e 30 parafusos. O estudante distribuiu as peças em saquinhos, colocando um único tipo de peça em cada um deles, de modo que todos os saquinhos, ó, ficassem com a mesma quantidade, de peças. Foram necessários para distribuir todas as peças, no mínimo, então olha só, nós temos aqui 15 espaçadores, 20 porcas e 30 parafusos. O que nós queremos? Ó? Saber distribuir as peças numa quantidade mínima de saquinhos. Então, olha só. Aqui nós temos que levar em consideração a seguinte situação, moçada. Se eu quero a quantidade mínima de saquinhos, eu tenho que colocar a quantidade máxima, o maior valor possível de peças em cada um dos saquinhos. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos encontrar o maior divisor comum entre esses 3 valores, beleza? Então, nós vamos calcular o MDC. O MDC entre esses valores é 5, tá? Ó, o MDC, maior divisor comum entre 15, 20 e 30
É o 5. O maior número que divide ao mesmo tempo esses três valores é o 5. Nossa, professor, mas eu não lembro como faz isso. Se você não lembra, vai aparecer agora aqui o cardzinho para você. Ó. Clica ali no cardzinho que você vai lá para a aula de máximo divisor comum para você lembrar como você chega no MDC desses três valores. Então, o que, que nós temos? Ó, deixa eu trocar de cor aqui para você, colocar um vermelhinho aqui. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar os 15 espaçadores e em cada espaçador ele vai colocar e vai dividir, em cada saquinho ele vai colocar 5. Então ele vai precisar, ó, 15 dividido por 5, ele vai usar 3 saquinhos, né? Daí ele vai pegar as 20 porcas, vai dividir, vai colocar 5, vai dividir por 5 e vai colocar 4 saquinhos. E ele vai pegar também os 30 parafusos, vai dividir em 5, ele vai ter o quê? 6 saquinhos. Então, se a gente fizer uma soma bem tranquila aqui, ó, o que, que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter 3 sacos com 5 espaçadores, mais 4 saquinhos com 5 porcas, mais 6 saquinhos com 5 parafusos. 6 mais 4 mais 3, nós vamos ter um total de 13 saquinhos. Esse é o valor mínimo que ele vai precisar, de 13 saquinhos. Beleza? Agora aqui, moçada, como um plus para você, né, que ficou aqui até esse momento da aula, eu vou comentar de um algoritmo que é muito cobrado e a moçada esquece, que é como você achar quantos divisores um número tem e aqui também, né, quais são esses divisores. Então, olha só, eu quero achar os divisores inteiros, né, quantos divisores inteiros, ó, importantes aqui, ó, deixa eu destacar para você, inteiros, tem o número 48. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar o número 48, ó. Então, pega o 48, deixa eu colocar aquele só um pouquinho mais para baixo. Aqui, apagar. Vem aqui, vamos voltar lá para a caneta. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui o número 48 e vou fatorar esse garoto. Utilizar lá o algoritmo da fatoração. Então, ó, 48 por 2 fica 24. Dividir por 2 fica 12. Dividir por 2 fica 6, dividir por 2 fica 3, e finalmente dividir por 3 fica 1. Então, fatorando o 48, ele é 2 elevado à quarta vezes 3. Aqui eu vou colocar, ó, 3 elevado a 1, não precisa, mas você já vai lembrar por que eu faço isso. Então, olha só. Quantos divisores inteiros tem o número 48? Então, aqui no cantinho, ó, o número de divisores inteiros, ó, esse N vai ser igual, ó. Se ele pedir divisores inteiros, né, se ele não especificar, eu quero divisores inteiros positivos ou divisores inteiros negativos, se ele só falar divisores inteiros, automaticamente você já multiplica esse valor aqui por 2, né? Então, ó, vai ser 2 agora, vezes. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó, o expoente do 2, ó, depois de fatorado, ó, cada base vai ter um expoente. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada um desses expoentes, somar uma unidade, ó, e multiplicar. Então, esse aqui, ó, 4. Opa! Deixa eu apagar ali. Apaga. Nós vamos somar uma unidade em cada um desses expoentes, né? Eu estava colocando sinal de multiplicação. Então, aqui, ó, 4 mais 1 vezes 1 mais 1. Então, eu peguei, ó, o expoente do 2, está aqui, ó, o 4, e somei uma unidade. Peguei o expoente do 3, que está aqui o 1, ó, e somei uma unidade. Então, qual é a quantidade de divisores que o número 48 tem? Inteiros, ó, 2 vezes 5 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 20. Então, ó, o 48, ele possui 20 divisores inteiros. Beleza? 20 divisores inteiros. 10 positivos e 10 negativos. Agora aqui, ó, se eu quiser listar esses divisores, olha o que a gente faz, ó. Nós vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Fazemos uma tabelinha aqui e daí fazemos a seguinte situação, ó. Aqui nós sempre colocamos o número 1. Por quê? O número 1 é divisor de todo e qualquer número na alface da Terra. Daí agora a gente vai multiplicando, ó. 2 vezes 1, 2, né? Passa para o de baixo. Se o de baixo for igual, você multiplica pela linha de cima.
a gente sempre volta lá no 1, mas só se eles forem diferentes. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4, passa para a linha de baixo, é igual a 2 vezes 4, 8, ó, 2 vezes 8, 16. O próximo aqui, ó, é diferente de 2. Então eu tenho que voltar lá no 1, ó. Então, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 8, 24 e 3 vezes 16, 48. Olha só, moçada. Aqui nós temos listado, ó, você pode contar bonitinho aí comigo, ó. Nós temos listados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, professor, são 20. Sim, eu tenho, ó, desses 20, eu tenho 10 com sinal positivo e tenho 10 com sinal negativo. Por isso que aparece esse 2 inicialmente aqui, ó. Então, ó, é mais ou menos 1, mais ou menos 2, até o mais ou menos 48. Então, ó, é um algoritmozinho bem bacana, bem legal para você lembrar isso aí. Então é isso aí, moçada, aulinha de divisibilidade. Se você gostou, curta, compartilhe, não deixe de nos seguir na rede social, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e tamo junto, que a força esteja com vocês. Até a próxima, tchau, tchau.